Então, gente, agora a gente vai para o nosso tópico 5, que é a parte de termodinâmica e equilíbrio de reação. A gente vai calcular o valor de energia livre de Gibbs de reação e a partir desse valor a gente consegue determinar o valor de uma constante de equilíbrio. Então, para começar, a gente vai pegar essa relação aqui, ó, onde você tem que o ΔG de reação ele é igual ao ΔG de reação padrão mais RT ln de Q, onde esse Q é o quociente reacional. Esse ΔG de reação padrão é aquele que a gente já vinha calculando nas aulas de termoquímica. Ele é o ΔG de formação dos produtos menos o ΔG de formação dos reagentes, multiplicados, respectivamente, pelos seus coeficientes estequiométricos. O R, qual é o R que a gente vai utilizar? Depende da unidade que você vai utilizar o ΔG. Se você for utilizar em Joule, o R vai ser o 8,314 Joule por mol vezes Kelvin. Quando a gente tem uma condição de equilíbrio, no equilíbrio, o ΔG é igual a zero, que é o ΔG de reação. Então, zero vai ser igual ao ΔG de reação padrão mais RT. No equilíbrio, a gente também tem outra relação. Com essa relação, que o quociente reacional ele vai ser igual à constante de equilíbrio. Então, a gente pode substituir aqui RT ln de K. Daqui a gente tem que o ln de K ele vai ser menos ΔG de reação dividido por RT. Ou seja, se o ΔG for negativo, essa relação aqui toda dá positivo e a constante de equilíbrio ela é maior do que 1. Então indica o processo espontâneo, como a gente já sabia com relação ao ΔG. Se o ΔG for positivo, a gente vai ter que toda essa conta vai dar negativo, portanto a constante de equilíbrio é menor do que 1. Para obter a constante de equilíbrio, é só a gente aplicar agora a função inversa, que é a função exponencial. Então vai ficar E elevado ao ln de K é igual a E elevado a menos ΔG sobre RT. Então quando você aplica E elevado a menos ln, a gente vai encontrar que a constante de equilíbrio, as duas funções elas vão se anular, e isso aqui vai ficar E elevado a menos ΔG de reação dividido por RT. Tranquilos? Vamos pegar um exemplo numérico de aplicação disso. Sabendo que o valor de ΔG de formação para o ozônio é 163,2 kJ por mol, determine o valor da constante de equilíbrio para a reação do oxigênio se convertendo em ozônio. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular quanto é o valor de ΔG de reação padrão. Isso aqui vai ser 2 vezes o valor de ΔG de formação para o O3 menos 3 vezes o ΔG de formação do oxigênio. Professor, mas a questão não está dando o ΔG de formação do oxigênio, mas lembre-se que isso aqui você está trabalhando com a substância simples na sua forma alotrópica mais estável. Então, esse ΔG aqui do oxigênio vai ser igual a zero. Então, no final, o ΔG de reação ele vai ser 2 vezes o ΔG do ozônio, que é 163,2 kJ por mol. Essa energia livre aqui vai dar 326,4 kJ, beleza? Uma vez que a gente sabe quanto é o ΔG, a gente vai utilizar essa relaçãozinha aqui. Então, obtendo a constante de equilíbrio, você vai ter que a constante de equilíbrio é igual a E elevado a menos ΔG de reação dividido por RT. Quando a gente for calcular aqui, a gente tem que lembrar das unidades. O ΔG está em kJ e o R está em Joule. Então, a gente tem que converter de kJ para Joule. Convertendo aqui vai dar 3,264 vezes 10 a quinta Joule. Então, isso aqui vai dar igual. Constante de equilíbrio é igual a E elevado a menos 3,264 vezes 10 a quinta Joule, dividido por 8,314 Joule por Kelvin vezes mol, vezes agora a temperatura em Kelvin, que vai ser 298. Resolvendo o expoente na exponencial, a gente vai ter que ele vale menos 131,7. Então, como o ΔG dá positivo, a gente já sabe que processos onde o ΔG dá positivo, eles não são espontâneos. Então, se ele não é espontâneo, ele não tende a ocorrer no sentido direto. Então, essa constante ela tem que dar bem menor do que 1. Resolvendo agora a exponencial, a gente vai encontrar que a constante de equilíbrio vale 6
1,10 vezes 10 a menos 58, ou seja, praticamente ela não ocorre no sentido direto, pelo fato dela ser muito pequena, beleza? Então é assim que a gente utiliza o valor de ΔG de reação padrão para determinar ou estimar o valor da constante de equilíbrio. Dando continuidade ao nosso estudo de termodinâmica e equilíbrio, agora a gente vai ver como a lei de Hess ela permite você calcular constantes de equilíbrio a partir de outras equações. Então, se você conseguir combinar mais de uma equação para dar a equação de interesse, você pode utilizar as constantes de equilíbrio conhecidas para determinar o valor dessa equação que você está interessado. Só relembrando aqui, o que acontece com a constante de equilíbrio quando você faz operações com as equações? Se você repete a equação, se você vai utilizar ela da mesma forma que ela está escrita, você vai simplesmente repetir a constante de equilíbrio. Se você multiplicar a tua equação, a estequiometria dela, por algum número inteiro, a constante de equilíbrio ela vai ficar elevado a esse número inteiro, como o exemplo que a gente viu quando a gente duplicava os coeficientes estequiométricos, a nova constante de equilíbrio aparecia elevado ao quadrado. De forma oposta, se você dividir a tua equação por um número inteiro, você vai utilizar a raiz enésima, onde esse enésimo vai ser o número inteiro que você dividiu, daquela constante de equilíbrio. Ou seja, se você dividir o coeficiente estequiométrico por 2, você vai pegar a constante de equilíbrio e tirar a raiz quadrada. Se você dividir por 3, você vai pegar a constante de equilíbrio e tirar a raiz cúbica e por aí vai. Se você precisar inverter a equação para chegar naquela equação global, você vai utilizar o inverso da constante de equilíbrio. Ou seja, você vai pegar 1 sobre a constante de equilíbrio anterior. Então vamos pegar um exemplo aqui. Determine a constante de equilíbrio da reação do CO2 com hidrogênio formando o metanol e a água. Então a gente tem essas equações aqui que vão ser nossas equações de partida. Se a gente pegar os compostos base para montar a nossa equação, a gente percebe que aqui a gente tem no padrão da equação global o CO2 do lado dos reagentes e o CO2 ele só vai aparecer na nossa equação 2 aqui, do lado dos produtos. Então a primeira coisa que a gente vai fazer vai inverter a reação 2. Você vai fazer CO2 gasoso mais hidrogênio gasoso formando monóxido de carbono gasoso mais água gasoso. Inverteu a reação, o que a gente vai fazer? O nosso novo K2, eu vou chamar de K2', ele vai ser 1 sobre o K2 antigo. Se eu fizer essa conta, vai dar 1 vezes 10 a menos 5. Então está aqui a nossa nova equação 2. Vamos agora operar a equação 3, que a gente tem aqui. Está aqui a equação 3. O metanol ele vai ser o composto chave, né, da equação. Se você olhar para a reação global, que é a reação 1, ele está do lado dos produtos e aqui ele também está do lado dos produtos. Então você vai repetir a equação 3. Vai ficar CO gasoso mais 2H2 gasoso formando metanol. Então agora a gente vai começar a somar as duas equações para gerar a nossa equação global. Como a gente repetiu a equação, a constante que a gente vai utilizar é o mesmo valor, ele não vai se alterar. 1,4 vezes 10 a sétima. Fazendo os devidos cancelamentos, o que a gente pode fazer aqui? O monóxido de carbono aqui ele pode ser cancelado de um lado e de outro. E o que mais que a gente vai fazer? Aqui a gente tem H2 do lado dos reagentes, a gente vai somar isso daqui. Vai somar CO2 gasoso com 3 hidrogênios gasosos. Isso aqui vai se converter em metanol e água gasosa. Beleza? Então, se você conseguiu combinar as equações somando direto e chegar na equação global que a gente tem, essa constante de equilíbrio aqui, ela vai ser o produto dessas constantes de equilíbrio. Vai ser K2' vezes K3. Se eu fizer essas contas, vai dar 1,4 vezes 10 a 2. Então é assim que a gente obtém a nova constante de equilíbrio a partir de outras equações utilizando a lei de Hess. Tranquilos? Para finalizar, agora a gente vai revisitar a parte de cinética de reação, particularmente a questão do mecanismo. Quando as reações elas envolvem equilíbrio.
Então, por exemplo, quando a gente tem a conversão do ozônio em oxigênio, ele vai ocorrer através de um mecanismo de 2 etapas. Uma etapa rápida, onde você vai ter o O3 se convertendo em O2 mais oxigênio monoatômico, e você vai ter outra molécula de O3 reagindo com esse oxigênio monoatômico, formando outra molécula de O2. A gente aprende na cinética que quem determina a velocidade de reação, ela vai ser a constante de velocidade vezes os reagentes da etapa lenta, que vai ser a concentração de O3 vezes a concentração de oxigênio. Aí ele pergunta, explique o fato da lei de velocidade de reação ser V igual a K vezes concentração de O3 ao quadrado, dividido pela concentração de O2. Professor, mas isso aqui não são os reagentes da etapa lenta. Como é que eu posso chegar a isso aqui? Eu estou mostrando esse exemplo porque eu já vi cair em concurso de estado e eu já vi questões de livro relacionado a isso. E vocês vão precisar também para Físico-Química 3. Então, o que é que acontece? Essa equação está relacionada com a presença de oxigênio monoatômico. O oxigênio monoatômico ele é chamado de intermediário de reação. Às vezes, você monitorar uma reação pelo intermediário é complicado, porque ele aparece muito rápido e desaparece muito rápido também. Então, o que é que acontece? Se você pegar a etapa 1 ela envolve um processo de equilíbrio. E a constante de equilíbrio da etapa 1 ela vai ser concentração de O2 vezes concentração de oxigênio dividido pela concentração de O3. Então, a gente pode utilizar isso aqui para isolar a concentração de oxigênio. Isolando a concentração de oxigênio, você vai encontrar que a concentração de oxigênio monoatômico ele vai ser a concentração de O3 dividido pela concentração de O2 vezes a constante de equilíbrio. Se você substituir agora, vamos fazer a substituição na lei de velocidade. Então vai ficar que a velocidade era a constante de velocidade que a gente tinha, vezes a concentração de O3. Aí a gente vai substituir agora. Isso aqui vai dar a constante de equilíbrio, vezes a concentração de O3, dividido pela concentração de O2. Ora, quando você tem um produto de duas constantes, isso aqui vai gerar uma nova constante. Então, a velocidade vai ser uma nova constante. Concentração de O3 vezes O3, isso aqui vai dar O3 ao quadrado, dividido pela concentração de O2. Então, é com isso que a gente consegue justificar esse valor de lei de velocidade. Certo? Então, ele se aplica só aos momentos iniciais da velocidade de reação. E a gente não viu no capítulo de cinética porque a gente precisaria do conhecimento prévio de equilíbrio. Então, com isso, a gente termina a parte básica do conceito de equilíbrio químico. Grande abraço a todos e bom estudo!